Oi, pessoal. Automação, otimização, inteligência artificial, essas palavras já não são mais coisa do futuro, né? Elas estão mudando tudo e a contabilidade está bem no olho do furacão. E aí fica aquela pergunta: para quem é da área, isso é um risco ou é uma baita oportunidade? Vamos mergulhar nisso para entender melhor. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no cenário geral. O Future of Jobs Report, um relatório super importante, diz que até 2030 a gente vai ter um saldo positivo de 78 milhões de empregos no mundo. Olhando assim, parece uma notícia ótima, né? Um futuro de crescimento, com um monte de novas funções aparecendo. Pois é, mas é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complicada. O mesmo relatório que fala desse crescimento todo também aponta que, especificamente, as funções de contadores e auditores devem diminuir. Isso cria uma tensão, né? Se o mundo está criando empregos, por que essa área específica está encolhendo? O que está acontecendo aqui? E é exatamente essa questão que a gente vai investigar agora. A gente entra na primeira parte da nossa análise, essa nova fronteira que está se formando entre o trabalho humano e o das máquinas na contabilidade, e o que isso significa no dia a dia. Para a gente entender essa mudança de verdade, a gente precisa alinhar os ponteiros. Não dá para colocar tudo no mesmo saco de robôs. Na verdade, é uma combinação de várias tecnologias que funcionam juntas. Então vamos tirar a poeira desses termos e entender o que cada um significa. Olha que interessante como essas três coisas se encaixam. A automação, basicamente, faz aquelas tarefas repetitivas, sabe? A otimização vem antes, arrumando a casa, redesenhando o processo para que a automação rode lisinha, sem gargalos. E por cima, vem a inteligência artificial, que não só executa, mas também pensa, analisa, ajuda a tomar decisões. Os melhores projetos não escolhem um só, eles usam os três juntos. E isso leva a gente para essa arquitetura de tecnologia. Pensa nisso como se fosse um prédio de vários andares. Lá na base, no térreo, dá o ERP, o sistema principal. Aí a gente vai subindo. Um andar para integrar tudo, outro para cuidar dos workflows de aprovação, um andar para o RPA conversar com sistemas antigos, outro para o OCR que consegue ler documentos, e lá na cobertura a gente tem a IA, analisando tudo e dando insights. Cada camada deixa o processo todo mais inteligente. Certo, chega de teoria. Como é que isso tudo funciona na prática, no dia a dia da contabilidade? Vamos pegar um processo que todo mundo conhece e que tem um volume gigante, o contas a pagar. A gente vai ver a jornada dele saindo do manual para chegar no que o pessoal chama de touchless, ou seja, sem ninguém precisar encostar a mão. O fluxo começa assim, ó. O documento, uma nota fiscal, por exemplo, chega por e-mail. O sistema já pega, captura e extrai todas as informações sozinho. Se for um XML, é mais fácil ainda, mas ele também consegue ler um PDF. E na mesma hora, ele já faz as primeiras checagens automáticas. Esse fornecedor existe? Essa nota já não foi paga? As regras de imposto estão certas? Tudo isso em segundos. Se passou por essa primeira barreira, o sistema vai para o próximo passo, o famoso three-way match. Ele cruza a nota fiscal com o pedido de compra e com o comprovante de recebimento do produto. Bateu tudo certinho? Ótimo. Aí ele manda automaticamente para a pessoa certa aprovar, seguindo as regras de alçada e centro de custo. E assim que aprova, o lançamento já cai lá no RP, sem ninguém digitar nada. E, para fechar o ciclo, o sistema gera o arquivo para pagar no banco, depois faz a conciliação automática com o extrato e, o que é super importante, fica monitorando tudo. Cada passo que ele dá fica registrado, criando um rastro perfeito para a auditoria e gerando dados para a gente ver se o processo está eficiente. É um ciclo completo, do início ao fim. E o grande objetivo disso tudo é chegar nesse cenário aqui, a tal taxa touchless. Quando o processo está bem amarradinho, a maioria esmagadora das notas, tipo 85%, passa direto, sem precisar de ninguém. O tempo da equipe, que é precioso, fica focado só naqueles 15% que são as exceções, para entender por que deram problema e resolver a causa. E claro, o impacto disso vai muito além do contas a pagar. Pensa no fechamento contábil. A automação acelera absurdamente as reconciliações. Na área fiscal, ajuda a gerar aquelas obrigações super complexas com muito mais segurança. E lá na controladoria, libera a equipe daquele trabalho braçal de coletar dados para poder focar na análise. Agora, a gente precisa conversar sobre o outro lado da moeda. Porque com todo esse poder, veio uma responsabilidade gigante. A automação traz novos riscos. E o maior deles, talvez não seja aquele que todo mundo pensa primeiro. A pergunta que está na cabeça de todo mundo é essa, né? O principal perigo é que as máquinas vão tomar o lugar das pessoas? É uma preocupação super válida, mas talvez ela tire o foco de um perigo que é muito mais imediato e pode causar um estrago bem maior.
A resposta, sendo bem direto, não. O risco mais crítico, ainda mais na área financeira, é a capacidade que a automação tem de pegar um errinho pequeno e transformar num desastre gigantesco. O perigo real é o erro em escala e a fraude que pode se aproveitar disso. Pensa só, a automação amplifica tudo. Uma única regra de imposto configurada errada pode bagunçar milhares de lançamentos de uma vez. Um cadastro de fornecedor feito de qualquer jeito pode causar uma enxurrada de pagamentos errados. E como esse relatório da ACFE mostra, a fraude adora um lugar onde o controle interno é fraco ou tem brechas. Sabendo disso, a gestão de risco tem que ter um foco muito claro. Existem algumas ameaças que, por terem uma chance alta de acontecer e um impacto enorme se acontecerem, precisam de atenção total, para ontem. Dá uma olhada nesses exemplos. Um erro de regra fiscal que afeta um lote inteiro de notas. Uma falha no sistema de aprovação que deixa passar um pagamento gigante e indevido. Ou pior, uma fraude com um fornecedor fantasma que alguém conseguiu cadastrar. Esses são os cenários que tiram o sono de qualquer gestor e que precisam ser combatidos com prioridade máxima. E como se não bastasse, a inteligência artificial ainda traz suas próprias dores de cabeça. A gente está falando das alucinações, quando a IA simplesmente inventa uma informação que não existe, do risco de vazar dados sigilosos e de novos tipos de ataque, como prompt injection, que é quando alguém consegue enganar a IA para ela fazer o que não devia. E tudo isso leva a gente para o nosso último ponto, que talvez seja o mais importante. Com toda essa revolução acontecendo, qual é o caminho para o profissional de contabilidade? A resposta está em uma mudança de mentalidade, uma evolução. De alguém que executa tarefas para alguém que é um estrategista. A virada de chave é essa aqui. O foco deixa de ser o trabalho manual de lançar, conciliar, apurar. O novo foco é se tornar um gestor desses processos automáticos. Alguém que desenha os controles, que analisa os dados que passam por esses robôs, que investiga as exceções e, o mais importante, que governa a tecnologia. Tá, legal, mas como é que se faz isso? Bom, aqui tem 5 passos bem práticos. Primeiro, foque em governança, em criar controles fortes. Segundo, entenda o processo de cabo a rabo para eliminar as exceções. Terceiro, aprenda a usar as ferramentas de automação, mas sempre pensando no controle. Quarto, seja o dono da regra, o guardião da qualidade dos dados mestres. E quinto, se alfabetize em riscos, tanto de segurança de dados quanto de IA. E olha, isso não é só uma opinião, não. Os dados daquele mesmo relatório, o Future of Jobs, confirmam isso. As habilidades que as empresas mais estão valorizando são justamente o pensamento analítico e o domínio de inteligência artificial e Big Data. É para lá que o mercado está indo, e rápido. Então, para fechar, fica essa reflexão. A tecnologia já está aí. O papel do profissional está sendo redefinido agora. A pergunta que fica é: qual vai ser a sua contribuição nesse novo cenário? Vai ser operar o sistema do jeito que ele é hoje? Ou ajudar a desenhar o futuro da profissão, um futuro mais inteligente, eficiente e seguro? A escolha que cada um fizer vai definir o valor que vai gerar nos próximos anos.